Olá, pessoal. Aqui é o professor Samuel, aqui do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Estou gravando esse vídeo porque surgiu aqui uma dúvida no nosso laboratório aqui de irrigação e os alunos estão construindo aqui alguns gráficos com erro padrão e desvio padrão e ficou na dúvida de qual dos dois usar na construção desses gráficos, certo? Para mostrar aí variabilidade entre médias. Então, estou gravando esse vídeo para que eles possam assistir e também ficar disponível aí para outras pessoas, né? Vocês que quiserem aí também, que quiser servir para adquirir, relembrar alguns conhecimentos que a gente aprende aí na faculdade de arte, ok? Vamos lá. Então, eu criei aqui dois gráficos, certo? Para a gente analisar. Então, aqui no IFAL, nós temos um experimento com três variedades de uva, né? Então, fizemos aqui a avaliação da biometria e uma das variáveis foi diâmetro de entre nó. Então, eu fiz aqui apenas dois gráficos para a gente analisar aqui na comparação. Esse da esquerda com desvio padrão, esse da direita com o erro padrão, certo? As três variedades que nós temos, Itália, Vitória e Magna, na hora de fazer a comparação, observamos que a Itália teve um valor acima, né, dessas outras duas aqui, certo? Mas, analisando apenas a barra violeta aqui, roxinha, isso nós podemos avaliar de forma enganosa, né? Se realmente essa diferença ela é uma diferença estatística ou não, certo? Quando a gente coloca a barra de dispersão aqui do desvio padrão, a gente observa que teve uma grande variabilidade, né? Na Vitória, por exemplo, a variabilidade foi menor, só que a barra de uma cruza com a barra da outra, né? E às vezes a gente olha para o gráfico e diz, olha, não teve diferença estatística dessa daqui para essa daqui, apesar de a barra roxa aqui está bem acima, né, o valor da média ser maior do que essa. Essas outras duas tiveram que médias com valores semelhantes e a dispersão também, uma está cruzando com a outra, né, com a medida usando o desvio padrão aqui, com variabilidade. Com o erro padrão, isso não acontece, né? A barra de dispersão do erro padrão aqui é bem menor, certo? E não cruza com essa daqui, certo? Nem com essa daqui. Já essas outras duas, Vitória e Magda, apesar da barra de dispersão ser bem pequena aqui da Vitória, mas ainda cruza com a Magda. Aí a gente olha para o gráfico e diz, eita, teve diferença da Itália para a Vitória e da Itália para a Magna. E a Vitória e a Magna foram iguais estatisticamente. Mas e aí? Qual dos dois gráficos reflete a verdade? Desvio padrão ou erro padrão? Certo? Vamos lá. A análise de variância que fizemos mostrou que para o fator cultivar, né, variedade, teve diferença estatística de 1% de significância, ou seja, 1% de erro, né? Menor de 1%, na verdade, menor que 1%. Com o teste de Tukey, observamos que as duas variedades, Magna e Vitória, foram estatisticamente iguais, enquanto a variedade Itália foi diferente e foi maior, né? Então, tem diferença estatística. A gente olha para o gráfico, certo? Se não tiver nenhuma indicação de análise estatística, a gente apenas diz que a barra roxa é maior, então estatisticamente, aliás, isso na prática aconteceria em qualquer planta dessa variedade, certo? Mas, estatisticamente, nós vemos que o teste de Tukey mostrou que isso acontece, certo? E olhando para o gráfico, a gente diz que não acontece porque a barra de dispersão está cruzando com essas duas, certo? Então, o mais indicado é que você use o erro padrão. Por quê? É isso que a gente vai agora tentar entender, tanto o gráfico com desvio padrão, quanto o uso do erro padrão, certo? E dependendo da finalidade, aí a gente vai construir um ou outro. E o que é o desvio padrão? Então, falando bem simples, né, o erro padrão nada mais é do que a raiz da variância. Quem já pagou estatística e experimentação já está acostumado a saber que é a raiz da variância. Mas o desvio padrão, ele vai indicar a dispersão dos dados, né, dentro de um grupo de dados, certo? Você tem ali uma certa amostra, você tem ali um conjunto de dados daquela amostra, tem a média daquela amostra, e você vai poder fazer aí uma indicação de variabilidade através do desvio padrão, certo? O desvio padrão ele vai
dá essa indicação da variabilidade que existe dentro daquele conjunto de dados, dentro daquela amostra. No nosso caso, nós temos 3 amostras, e aí nós vamos ter ali a variabilidade dentro de cada uma dessas 3 amostras de variedades lá da uva, certo? Importante observar que a medida da unidade é a mesma do conjunto de dados. No nosso caso aqui, a unidade é em centímetros, porque a gente está trabalhando com o diâmetro, por exemplo, diâmetro do entenol. Essa imagem aqui, nós vamos entender melhor, porque essa questão do desvio padrão ser maior, ser menor, dependendo da finalidade, se ele for maior é bom ou ruim, certo? Então, depende do objetivo do que você está trabalhando, certo? Então, para a gente aqui que está trabalhando com variedades, né, o mais ideal, o mais indicado, digamos assim, é que nós temos ali um menor desvio padrão possível, porque isso vai dar a condição de homogeneidade, certo? Quando você já tem um desvio padrão grande, você já tem ali uma alta variabilidade, e para a gente isso não é legal, ok? Nesse caso aqui da imagem, nós temos 2 populações, um azul e outro aqui indicado pela linha vermelha, ok? Então, vamos lá. Essa verde é a média. Para a direita, nós temos a variabilidade da população, né, dos indivíduos dessa população em relação à média, e para a esquerda, os indivíduos que têm valores, né, menores do que o valor da média. Só que a linha azul, nós observamos, né, já que isso aqui se trata de uma distribuição de indivíduos dentro da população, que existe uma concentração mais próxima da média, certo? Enquanto na linha vermelha, nós temos uma concentração mais afastada da média. A distribuição aqui, os indivíduos estão distribuídos fugindo da média, certo? Então, essa população aqui, se nós pegarmos aqui o desvio padrão, né, de 2, por exemplo, 2 vezes o valor desvio padrão, a gente observa que existe uma maior proporção, uma maior concentração de indivíduos, né, em relação a essa população da linha vermelha. Com o desvio padrão da linha de 4, vezes 4 vezes o desvio padrão, aliás, a gente observa que nessa população aqui, na linha vermelha, ainda tem uma grande quantidade de indivíduos, né, ficando concentrado nesse ponto, enquanto na população azul, praticamente não tem quase mais nenhum, porque eles já estavam mais concentrados próximo à média. Então, isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo da finalidade, certo? Mas só para a gente entender essa questão da variabilidade dos dados em relação à média. Então, no nosso caso, né, no exemplo aí das uvas, certo? É possível que a gente tem aí, né, agora uma indicação, né, de mostrar, né, que o diâmetro de uma variedade, especificamente, varia mais do que o diâmetro daquela outra variedade, certo? Então, essa medida de dispersão, esse desvio padrão, vai dizer isso, que uma variedade, certo, varia mais, o diâmetro dela varia mais do que o diâmetro de outra variedade, ok? Agora, se a gente selecionasse outra amostra daquela mesma variedade, essa média seria a mesma? Ou o desvio padrão seria o mesmo, essa variabilidade seria a mesma, ou seria diferente? E agora, né, como é que a gente vai resolver esse problema? Para isso, a gente tem que analisar o erro padrão da média. Quando se trabalha com média e quer comparar, certo, várias médias oriundas de populações diferentes, é indicado, né, o ideal é que a gente analise o erro padrão da média, para que aí a gente possa fazer as comparações adequadas, certo? Então, o erro padrão da média, representado aqui por essa letrinha SX, né, nada mais é do que você pegar o desvio padrão e dividir pela raiz de N. Quem é N? A quantidade de indivíduos lá da amostra que você coletou, certo? Então, o erro padrão ele vai medir aí a variação da média dessa amostra que foi coletada em relação à média real da população, ok? Então, isso vai ajudar a você ter uma confiabilidade daquela média que você está obtendo naquela amostra, certo? Esse resultado, né, da média, né, do erro padrão, ele também é no mesmo valor, né, a unidade desse erro padrão, a mesma unidade do conjunto de dados, certo? Igual lá
ao desvio padrão, tá ok? O erro padrão também, não é possível a gente obter um intervalo de confiança para a média da população, certo? Partindo da média da amostra, tá ok? A gente vai pegar o erro padrão, pegar a média daquela amostra, certo? E trazer isso para a média da população, para que a gente possa agora ter a população sendo representada por aqueles dados que a gente obteve em uma simples amostra. Então, você não precisa mais ficar coletando várias amostras. No nosso caso aqui, a gente não precisa medir, por exemplo, o parreiral inteiro, né, se fosse uma área muito grande, né, ou selecionar várias amostras para que a gente analisasse a variabilidade de cada amostra, né, o erro padrão de cada amostra. Não, certo? A gente agora vai com uma simples amostra, né, obter o erro padrão e, através de um nível de significância, certo, aferir qual seria a média da população como um todo, tá ok? Então, por exemplo, com um nível de significância de 5%, né, 5% de erro, eu tenho aí, com um intervalo de confiança de 95% de certeza, qual é, né, a média da população, ou esse intervalo ele vai conter a média real daquela população, a média de todas as plantas, no nosso caso aqui, do parreiral, tá ok? Então, como fazer o intervalo de confiança? Certo? Então, é preciso a gente relembrar aí rapidinho algumas coisas da distribuição normal, padrão ou reduzida. Então, nós temos aqui a curva da distribuição normal, né? Onde nós temos aqui dentro embaixo dessa curva, a fração, né? Ou a concentração, a distribuição de todos os indivíduos dessa população em torno da média aqui, certo? Então, para a direita, nós temos a média mais a variabilidade, ou seja, é o que está aumentando. Então, mais uma vez o desvio padrão, mais duas vezes, mais três vezes. E para a esquerda, a variabilidade aqui para baixo, né? Os indivíduos que têm valores abaixo da média, certo? Então, se a gente pegar aqui o valor de a média menos uma vez o valor do desvio padrão e mais uma vez o valor do desvio padrão, a gente vai ter aqui uma concentração de 68% dos indivíduos, né? Isso já é tabelado estatisticamente através da distribuição normal reduzida. Quando nós vamos aqui para aproximadamente duas vezes o valor do desvio padrão, certo? Para menos e para mais, dentro dessa área aqui total, nós vamos ter 95% de toda a população. Na verdade, não é nem 2%, é duas vezes exato, é 1,96, certo? 1,96 vezes o valor do desvio padrão, para que a gente possa ter 95%, tá ok? Para a gente calcular o intervalo de confiança, basta a gente multiplicar aqui o erro padrão lá, o SX, pelo nível de significância, né, atrelado ao percentil. Então, nós temos lá, para um percentil de 95%, certo? Com esse nível de significância aqui, de 95%, a gente vai pegar aqui qual é o percentil. Então, pela distribuição normal, 1,96, certo? Vezes aqui o valor do erro padrão, tá ok? Então, aí a gente vai ter esse intervalo de confiança de 95%. Então, a média vai estar contida nesse intervalo aqui, menos, né, e mais 1,96 vezes o erro padrão da média, tá ok, pessoal? Então, quando a gente olha para o gráfico, né, então, para esse primeiro aqui, com o desvio padrão, a gente observa que existe uma variabilidade muito grande dentro dessa amostra, e nessa outra amostra, uma variabilidade menor. Só que aqui é uma população e aqui é outra. A gente está comparando duas médias, e ao utilizar o desvio padrão da amostra que foi obtida nessa população aqui, certo? A gente quer dizer, quer comparar com essa outra média. E, na verdade, isso não reflete efeito de comparação. Que estatisticamente reflete melhor é o erro padrão, porque dá a confiabilidade da média. Essa média aqui, né, aqui no limite da barra roxinha, com esse intervalo de confiança, é que a gente vai poder comparar com essa outra média aqui, que está contida nesse intervalo de confiança. E como as barras não estão se cruzando, a gente diz que essa daqui, estatisticamente, é diferente dessa. Mas aqui o intervalo de confiança dessa está cruzando com esse outro aqui. Então, a gente diz que essa daqui está semelhante, né, estatisticamente é igual a essa outra. E o que foi revelado realmente pelo teste de Tukey, certo? A análise de variância, ela não diz quem foi, apenas diz que teve variação.
ao teste de Turing, que diz que teve. Geralmente o pessoal coloca umas letrinhas, né, também para indicar quem é igual a quem, ou a gente pode colocar simplesmente a barra de dispersão. Lembrando que, para comparação de médias de populações diferentes, o ideal é que se coloque o erro padrão da média, certo? E não o desvio padrão. A não ser que você esteja comparando, né, amostras da mesma população, né? Aí você pode, porque aí é intervalo de variabilidade, digamos assim, da mesma população. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado aí, colaborado um pouco com vocês.